Bem, meus amigos, boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 15 de março de 2023, para mais uma noite de estudos. Todos vocês receberam, não é, o nosso cartaz do nosso primeiro seminário espírita dos irmãos menores. Eu mandei para todos vocês. E o tema desse ano do nosso seminário é os mecanismos da violência e a lógica da paz. Achei o tema muito interessante, né? Os mecanismos da violência e a lógica da paz. Bem adequado para os tempos que estamos vivendo, não é? Esse tempo ainda muito violência. E quem vai fazer o nosso seminário é o Vitor Eduardo, ele está morando lá nos Estados Unidos. E eu pedi a ele que fizesse em cima daquele primeiro verso da oração de São Francisco: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Porque os irmãos menores era como Francisco de Assis chamava seus companheiros, chamava a sua equipe, né? Ele chamava a equipe do grupo de companheiros franciscanos de irmãos menores. Por isso que é o primeiro seminário espírita dos irmãos menores. Então, nós fazemos parte desse grupo, né? Dos irmãos menores. Então, ele vai fazer esse seminário para a gente às 3h30 da tarde, 15h30, tá? Vai de 15h30 a 16h40, até 20 para as 5. Então, eu convido todos vocês para estarem conosco no domingo e peço a vocês que divulguem o cartazinho do seminário para os amigos. O link eu vou mandar para vocês o do sábado, né? Então, não tem problema nenhum. Aí a gente dá para estar todo mundo aqui, o horário bom, não atrapalha a vida de ninguém. De 3h30 às 20 para as 5. Então, meus irmãos, desse horário, nós estudamos essa obra, né? Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o primeiro livro que Chico psicografou do orientador espiritual Emmanuel. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir aqui para a nossa irmã Eloá. Eloá, faz a nossa prece de abertura, por favor. Liga aí seu microfone. Foi. Ele está fechando a tela, às vezes, quando eu fecho o telefone. Fazer a prece, né? Estão me escutando? Pai amado, mestre querido, agradecidos pela oportunidade de estudo, de compreensão da doutrina do nosso mestre Jesus, a nossa doutrina de alma, de coração. Agradecemos essa oportunidade e pedimos que todos os nossos irmãos possam também, assim, aproveitar essa oportunidade que nos traz Francisco de Assis. Que possamos todos colher essas maravilhas que caem através dessas flores lindas, que às vezes sentimos o perfume, não podemos vê-la, mas sentimos esse perfume que inunda todo o nosso ser, nosso ar maravilhoso, e que possam todos os nossos irmãos necessitados, neste momento, de uma prece, de um amor, de uma oração, que possam estar bem, se sentindo bem, e aproveitar essa oportunidade também. Cá estamos, mais uma vez, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, Francisco de Assis e tantos outros. Obrigada pela oportunidade, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos iniciar aqui o nosso estudo.
Nós estamos estudando o capítulo 12, que tem por título A Paz do Último Dia. E hoje nós vamos começar no item 12.2, As Almas Torturadas. Então, vamos lá, todo mundo acho que já achou, né? Então, Emmanuel diz assim: quão triste, todavia, é a situação dos que no mundo se apegaram demasiadamente às alegrias mentirosas e aos prazeres fictícios, né? Muitos anos de dor os aguardam nas regiões espirituais, onde contemplam incessantemente os quadros do seu pretérito, em desoladoras visões retrospectivas na posse imaginária das coisas que os obsidiam. Então, ele não está falando aqui dessa alegria natural, né? Ah, eu estou feliz, né? Vou a uma festa, aconteceu uma coisa legal. Ele não está falando dessa alegria, né? Essa alegria normal. Ele está falando das alegrias mentirosas. Ele está falando dos prazeres fictícios, né? Ele está falando das coisas que muitas vezes a criatura se apega num mundo de ilusão que acaba trazendo para ele só dor e sofrimento. A gente sabe disso, né? Esses prazeres que as pessoas muitas vezes querem vivenciar de toda maneira, né? Nós sabemos que existem aí as drogas sintéticas, que dão prazeres efêmeros, que a gente sabe que muita gente está usando e abusando disso ultimamente, né? Porque é uma variedade tão grande, né? Ele está falando do álcool, todo tipo de coisa, né? Às vezes, certas festas, né? Que começam na quinta-feira e terminam só na segunda, não tem essas festas aí? Às vezes sai até na internet, assim, o cantor tal, o artista tal, o DJ tal, vai fazer uma festa de arromba, só que eles dão outro nome para a festa. Aí, né, aí eles dizem, ó, tudo liberado nessa festa. Você pode fazer o que você quiser. Tudo que você puder imaginar, você pode fazer. Sendo pelo uso de drogas ao sexo. Tudo. Então, essas festas são anunciadas, às vezes, nas redes sociais. Aí cobra um valor X e ainda coloca assim no convite: proibido entrar com o celular. Para ninguém filmar, para ninguém fotografar, mas tem sempre um, né? Tem sempre um que consegue entrar com o celular e consegue filmar, e aí depois bota na rede social, aí aparece o nome, a fotografia do dito cujo lá, naquelas situações, muitas vezes, lastimáveis, aí é um escândalo para durar uma semana ou duas, até que surge um novo escândalo para passar por cima daquele, né? E aí a pessoa fica com a imagem totalmente manchada, aí vem aquela história de que eu estou arrependida, vou processar, e aquelas coisinhas todas que a gente sabe. Então, ele diz que essas pessoas que se entregam a esses prazeres irresponsáveis, podemos dizer assim, esses irmãos vão acabar sendo envolvidos por muita dor nas regiões espirituais, onde contemplam incessantemente os quadros do seu pretérito em desoladoras visões retrospectivas na posse imaginária das coisas que os obsidiam, porque eles se apegam a coisas
acabam ficando obsidiados por aquilo, acreditando que estão de posse daquilo e não estão. Na realidade, é quase aquilo que os possui, né? Lembra quando nós falamos do corcel, na aula passada? Você tem um corcel selvagem. E que adianta você ter um lindo corcel que você, ao montá-lo, você não consegue dominá-lo? Ele é que te domina e te leva para onde ele quiser, podendo causar até acidentes graves e até a morte. Então, a obsessão acaba se tornando algo desse jeito, né? Aí ele diz aqui, amantes de ouro, e realmente são, tem uns que usam até uns colares de ouro dessa grossura de quase 2 dedos, já viram? Eles colares, outro dia eu estava vendo um companheiro, um colar de ouro tão grosso quase que de uma corda. E na ponta do cordão, uma placa deste tamanho, uma placa mesmo imensa. Aquilo deve pesar para caramba. E as pessoas usam, né? Ostentam esses colares de ouro. Quanto mais grosso, melhor mostra a sua posição, sei lá o que é, né? Então, quer dizer, amantes do ouro, dos diamantes, né? Também, está em moda diamantes, né? Ali, não é um diamantezinho, não. É uma festa de diamantes, é uma festa de diamantes. Ali convém continuadamente utilizar de suas supostas moedas. Aí eu lembro do André Luiz com o avô dele. Quando ele encontrou o avô no plano espiritual, o avô estava numa situação muito difícil. E o avô vinha correndo pela estrada, todo sujo, com as roupas todas rasgadas, né, com o rosto todo machucado, e carregando na mão um monte de lama, sabe? Um monte de lama. E o André, né, falou, vô, o que é isso? O que é isso que está carregando na mão? Porque ele estranhou aquele monte de barro, ele carregando essa mão. São as minhas moedas, porque era um homem, tinha sido um homem muito rico, dono de muitas propriedades, e ao mesmo tempo um homem muito, sabe, mão fechada. Ele disse, são as moedas, minhas moedas de ouro, a minha riqueza. Mas na realidade era lama. Mas ele olhava e aquilo, aquela lama, juro. Então, quer dizer daqui, né? Utilizar de suas supostas moedas, ingratos, escutam os que foram enganados pelas suas traições. Cenas penosas se verificam. E muitas almas piedosas se entregam ao mistério de guias e condutores desses espíritos enseguecidos na ilusão e nos tormentos. Então, há muitos irmãos no plano espiritual que trabalham socorrendo esses irmãos, totalmente enlouquecidos. Então, muitos orientadores espirituais trabalham no plano espiritual, amparando, socorrendo esses espíritos. Aí ele diz aqui, só o amor dessas almas carinhosas permite que as esperanças não desfaleçam, cultivando-as incessantemente no coração abatido e desolado dos sofredores, a fim de que renasçam para os resgates necessários. Né? É como quando o André Luiz foi socorrido. Ele foi socorrido por quem? Por essas almas carinhosas que andam por essas regiões de muita dor e sofrimento, que não é uma região geográfica no espaço, tá? Nós já falamos sobre isso. Não é uma região geográfica, é uma região criada pelos espíritos. Então, eles encontram esses espíritos assim e socorrem, e os amparam. Então, André Luiz passou por isso, né? Foi socorrido, foi amparado. E a gente vê, no caso dos nossos irmãos do livro Memórias Suicidas, né? Com aquelas caravanas,
socorre e ampara esses companheiros. No livro também, Nas Fronteiras da Loucura, doutor Bezerra de Menezes, com o André Filomeno de Miranda e outros companheiros, né, socorrendo naquelas regiões de muita dor e sofrimento, esses companheiros que estão ali enlouquecidos, ensandecidos, totalmente hebetados. Então, eles estão ali amparando esses companheiros, como ele diz aqui, Emmanuel, a fim de que renasçam para os resgates necessários. Então, eles amparam esses companheiros, levam esses companheiros para o tratamento, aí o processo muitas vezes é muito longo, para que um dia eles possam reencarnar novamente e resgatar seus débitos. Aí eu trouxe novamente essa semana esse livro, ó, Justiça e Felicidade, do nosso irmão Walter Barcelos, para a gente ler uma página aqui, está na primeira parte, na parte A do livro, que o livro é dividido assim, parte A, parte B, parte C, parte D. Na parte A, no capítulo, deixa eu pegar aqui, opa, no capítulo 24, parte A 24, o título é Abandone seus filhos. Jamais abandone seus filhos. É a 24. Aí diz assim, o Walter Barth, como eu falei, esse livro estuda o livro Céu e Inferno, faz reflexões sobre o livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Aí ele traz um trecho que está no livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 7. Item 20, ele diz assim, quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Todos têm seu anjo da guarda, ou guia, né, como a gente costuma chamar, né? Que por eles vela na persuasão de suscitar-lhe bons pensamentos, desejos de progredir, bem assim de espreitar-lhes os movimentos da alma, com que se esforçam por reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Isso é o trecho do Céu e Inferno. Agora vem o texto, a reflexão do Walter Barcelos. O Espiritismo esclarece quanto à existência de zonas purgatoriais no mundo espiritual. Então, é aquilo que nós falamos, não é uma região geográfica no espaço, que às vezes a gente diz assim, tem uma parte lá do espaço, aí parece que tem uns 3 planetas, asteroide, Lua, e aquele planeta é um planeta de dor e sofrimento. Não é assim. São zonas, são campos vibracionais criados pela mente do homem. E esses espíritos ali se reúnem, tá? Porque tem muita gente que acha que é um planetinha, onde o mal tem a plaquinha ali. Aqui é o inferno. Não é isso, tá? Então, eles chamam aqui de zonas purgatoriais do mundo espiritual, onde convivem e sofrem temporariamente as almas culpadas devido aos seus erros e faltas cometidas, usando o livre-arbítrio da vida corpórea. Então, essas almas se reúnem por afinidade nessas zonas purgatoriais. E lá elas estão reunidas por quê? Pelos seus erros, pelos equívocos praticados, pelo mau uso do livre-arbítrio. Mostra também que, apesar de serem criminosas, ele está falando do espiritismo que nos mostra, né? Mostra também que, apesar de serem criminosas e rebeldes, não estão abandonadas. E que Deus jamais desistiu de ajudá-las, dando-lhes novas oportunidades de mudança e progresso. Todas as almas
por mais ignorantes e perversas, rebeldes e remitentes do mal, têm ao seu lado espíritos superiores que as amam e acompanham com cuidados e carinhos maternais sua trajetória de lutas e experiências na vida terrena ou espiritual, fornecendo-lhes de forma sutil as boas ideias, os bons sentimentos, as boas palavras, o socorro e a consolação, ajudando com paciência profunda e incessante até um dia vê-los libertos, redimidos e educados do bem e do amor. A Ivone Pereira, no estudo nosso de segunda-feira, ela falou sobre isso. Nós não temos ideia de como os espíritos amigos estão à nossa volta, nos intuindo, nos inspirando. Nós não temos ideia, né? Nos consolando, nos amparando. Há todo um grupo de espíritos trabalhando para ajudar a todos nós que ainda estamos aqui na Terra, mesmo aqueles que já estão no plano espiritual, mas ainda equivocados. Ninguém fica separado, nem encarnado, nem desencarnado. E, para concluir, ele diz aqui: a vitória de Deus está justamente em não abandonar e desistir jamais. Olha só, em não abandonar e desistir jamais de reeducar seus filhos ingratos e rebeldes. É isso que muitas vezes deixa os espíritos inferiores, aqueles obsessores, revoltados. Por quê? Porque Deus não desiste de nenhum de nós. Tem aquela mitologia dos anjos caídos, lembra? Do porquê que Lúcifer, que dizem que Lúcifer, a mitologia, né? Foi o anjo mais perfeito que Deus criou. Se fosse assim, ele não teria caído, né? A própria mitologia diz que ele caiu, já pensou? O espírito perfeito caiu, quando dizem que Lúcifer caiu. Loucura total. Mas vamos lá na mitologia. Por que Lúcifer se revolta contra Deus? Porque Deus, apesar do ser humano ser espírito imperfeito, grande maioria, aprontar, ser rebelde, ingrato, fazer todas as coisas erradas, Deus continua amando condicionalmente seus filhos. Esses homens. Aí Lúcifer se revolta, porque ele queria que Deus só olhasse para eles. E eram perfeitos, estavam lá no paraíso, né? Todos eles perfeitos. E Deus sempre ali, olhando para os homens, para a humanidade imperfeita, amparando. Então ele fica revoltado, com raiva de Deus, e aí ele tem a tal da queda. Isso, ele se revolta contra Deus, né? Então ele diz aqui, a vitória de Deus está justamente em não abandonar e desistir jamais de reeducar seus filhos ingratos e rebeldes. A meta final de todo espírito, conferida por Deus, quer dizer, a missão que ele deu a cada um de nós é alcançar a condição de espírito puro ou perfeito, não importando o tempo que vai gastar para alcançar tal desiderato, quer dizer, tal objetivo. Então, Deus vai sempre, ele nos deu a missão e vai nos dar o tempo que nós necessitamos para cumprir com a nossa missão, né? Então, vamos voltar aqui ao nosso livro de Emmanuel. Relacionado a esse assunto, eu me lembrei, né? Que Deus não quer aniquilar os equivocados, ele quer remover os equívocos. Exatamente. Os equívocos. Então, ele quer eliminar. Claro, né? Ele quer acabar com todo mundo, né? Exatamente, é isso mesmo. Mas os equivocados, né?
Aqueles que não compreendem as leis divinas, eles não entendem isso. Eles não conseguem entender isso. E aí, já viu, né? O grande problema está aí. Eles não conseguem entender isso, e aí se revoltam contra Deus, e aí vão criando outras religiões para poder atender os seus interesses, ou para poder justificar aquilo que eles acreditam, né? Então, vamos voltar aqui ao nosso texto. Agora a gente vai para o 12.3. A outra vida. Diz assim Emmanuel: a vida do além é também atividade, trabalho, luta, movimento. Porque quem pensa que ao desencarnar vai ficar sentado na Tadinho lá. cadeira da praia do mar celestial, está enganado. Está enganado, né? Então, diz aqui, a vida do além é também atividade, trabalho, luta, movimento. Se as almas estão menos submetidas ao cansaço, não combatem menos pelo seu aperfeiçoamento. Porque quando ele fala cansaço aqui, ele está falando do cansaço que nós temos aqui na Terra, né? Aquele que se encontra no plano espiritual, ele não tem o mesmo cansaço nosso de sair todo dia para trabalhar, né? Pegar o ônibus, aquela coisa toda. Então, ele diz assim, se as almas do plano espiritual estão menos submetidas ao cansaço do trabalho material que nós temos que realizar aqui na Terra, não combatem menos pelo seu aperfeiçoamento. Elas podem não ter o cansaço material da nossa labuta diária, mas nem por isso o trabalho pelo aperfeiçoamento moral será menor que o nosso. É tão intenso quanto deve ser o nosso. Tanto quanto. Porque em relação a trabalho pelo aperfeiçoamento moral, todos têm que trabalhar e muito, seja encarnado ou desencarnado. E aí ele continua aqui. A lei das afinidades a tudo preside. Quer dizer, a afinidade está na base de tudo, né? A afinidade está na base de tudo. Então, a lei das afinidades a tudo preside. Entre os seres despidos dos indumentos carnais e liberta o espírito dos laços que agrilhoavam a matéria, recebe o apelo de quantos se afinam pelas suas preferências e inclinações. Então, o desencarnado, no mundo espiritual, ele está submetido à lei das afinidades. Ele está submetido, né, à lei das afinidades. Então, e essas afinidades são pelo quê? Pelas suas preferências e inclinações. Então, semelhante atrai e se reúne com semelhante. Agora vamos para o 12.4. Espíritos felizes. Bem-aventurados todos aqueles que, ao palmilharem seus derradeiros caminhos, encontram a alvorada da paz, luminosa e promissora, né? Nos celeiros da luz, recolhem o pão da verdade e da sabedoria, que bem souberam cumprir suas obrigações morais. Olha Lázaro aí, né? No seio de Abraão. À sombra das árvores magnânimas que plantaram com seus atos de caridade, de fé e de esperança, repousam a cabeça dilacerada dos amargores da terra. Bem mesmo como Lázaro, né? Lázaro, que na terra sofreu todo tipo de afronta. Foi pobre, foi humilhado, passou fome, né? Ficou doente, jogado na rua, mas depois de desencarnado, ele diz aqui, ó, à sombra das árvores magnânimas que plantaram com seus atos de caridade, de fé e de esperança,
E Lázaro repousa a cabeça dilacerada dos amargores da terra. Repousa o corpo cansado, né? A mente cansada, que tanto sofreu na terra. Divinas inspirações descem das alturas sobre as suas mentes, que iluminam como tabernáculos sagrados, e interpretando fielmente as disposições da vontade diretora do universo, transformam-se em mensageiros do Altíssimo. Então, aqueles que aqui na Terra cumpriram com a sua missão, enfrentaram seus sofrimentos, mas não desistiram, né? Continuaram trabalhando, se esforçando por se melhorar, sem se rebelar. Esses, quando chegam no plano espiritual, recebem o prêmio merecido, né? Eles recebem a paz, a tranquilidade da consciência. E aí, o que eles vão fazer? Vão ficar sentados, gozando dos louros? Não, vão trabalhar. Vão trabalhar, transformando-se em mensageiros do Senhor. Aí vão socorrer os que estão sofrendo, como nós vimos no início da leitura. Vão socorrer os que sofrem, né? 12.5. Aos meus irmãos, diz assim Emmanuel, homens, meus irmãos, considerai a fração de tempo da vossa passagem pela terra. É uma fração, né? É uma fração. O que é a fração? É uma parte do todo. Cada encarnação é uma fração. Então, ele diz aqui, considerai a fração de tempo da vossa passagem pela terra. Observai o exemplo das almas nobres, que em épocas diferentes vos trouxeram a palavra do céu, na vossa ingrata linguagem. E nós, quantos exemplos nós temos? Né? Olha aqui Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né? Quantos espíritos trabalharam aqui na Terra incessantemente pela causa do Senhor, buscaram seu aperfeiçoamento moral, Aura Celeste, né? Alta de Souza, citada pela Denise, na segunda-feira, a poetisa Alta de Souza. Então, todos esses, Bimei e muitos outros que nós conhecemos. Ô, Rose, Oi. o que nessa frase aí, Emmanuel bota na vossa ingrata linguagem? O que ele quer dizer com esse ingrata? Olha só, observai o exemplo das almas nobres que, em épocas diferentes, vos trouxeram a palavra do céu na vossa ingrata linguagem. Porque a nossa linguagem é muito pobre para descrever a beleza do mundo celestial. Esses espíritos que aqui viveram e que cumpriram com a sua missão, que hoje retornaram à pátria espiritual e retornaram à pátria espiritual em paz com a consciência, na certeza de que fizeram o que podiam fazer, né, praticaram a caridade. Eles hoje, não são mensageiros do Altíssimo, eles trazem para a gente não só o consolo, a proteção, a inspiração, mas nos trazem as mensagens, né, do plano espiritual. Então, onde eles vivem, né, as faixas vibratórias que eles vivem, todas as belezas que eles vivenciam, eles tentam passar para nós. Até para que a gente fique encantado e diga assim, eu também quero participar disso. Mas a nossa linguagem, ela ainda é pobre para que eles possam descrever exatamente tudo aquilo. Exatamente tudo aquilo, né? Na realidade, o que eles conseguem transmitir, apesar do grande esforço, é uma pálida imagem da verdade. Não porque eles consigam fazer isso, mas porque a nossa linguagem e a mensagem não passa através do médium? Passa. Então, a nossa mensagem não consegue
A nossa linguagem encontrar as palavras certas para descrever tudo aquilo, porque essas palavras não existem ainda no nosso vocabulário. Os espíritos muitas vezes falam isso, né? Então, eles aqui trouxeram a palavra do céu na vossa ingrata linguagem. Mas, mesmo assim, o que eles dizem já é maravilhoso, né? Quando a gente lê, já é maravilhoso. E olha que não é com as palavras adequadas, mas já é maravilhoso. Imagina se fosse se nós tivéssemos essas palavras. Aí ele diz aqui: suas vidas estão cheias de sacrifícios e dedicações dolorosas. Todos eles deram testemunho. Não vos entregueis aos desvios que conduzem ao materialismo dissolvente. Olhando o vosso passado, que constitui o passado da própria humanidade, uma cruciante amargura domina o vosso espírito. Atrás de vós, nas nossas vidas passadas, né, a falência religiosa, ante os problemas da evolução, impele-vos a descrença e ao egoísmo. Muitos se recolhem nas suas posições de mundo e há uma sede generalizada de gozo material, com a perspectiva do nada. Então, quando e nós não precisamos nem de fazer regressão de memória, né? Não precisamos fazer regressão de memória. A gente já tem uma ideia de que o nosso passado guarda uma multidão, um baú imenso de equívocos, de fracassos, né? De fugas alienantes. Então, e por causa disso, muitos companheiros que têm noção disso acabam o quê? Fugindo, né? Se tornando descrente, se tornando mais egoísta, naquela coisa de hoje só e amanhã não tem mais, querendo viver por viver, dizendo, nessa encarnação eu tenho que aproveitar, fazer de tudo, aproveitar de tudo, gozar de tudo. E vivem nessa, como ele diz aqui, nessa sede generalizada de gozo material, com a perspectiva do nada, que a maioria das criaturas acredita encontrar no caminho silencioso da morte. Que muita gente diz assim, não, tem que viver a vida como não existisse amanhã, porque na realidade, o que o sujeito diz? O amanhã não existe, essa história de reencarnação, isso é uma tolice. Morreu, acabou. Então, se você aceitar essa ideia de que morreu, acabou, o sentido do respeito ao próximo. Morreu, acabou. Quem não pisar no pescoço do outro para ir à frente, está perdendo tempo. Porque o sujeito não sabe quanto tempo vai viver. Se ele fica dizendo assim, pode passar, companheiro, pode passar com educação, de repente ele é pego pela morte, como muita gente acredita. E aí? Ele deixa os outros, vai perder o tempo. Não viveu a vida. Então, essa vida do só amanhã não tem mais, fácil. É o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, e também é o quinto. Quero saber. Eu não sei, primeiro que eu não sei quanto eu vou viver, então eu tenho que aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho. Não sei se amanhã eu estou vivo. Vou deixar a vez para o outro. Para quê? A ideia é essa. Se você não acredita na vida futura. Agora, quando você acredita na vida futura, e você tem certeza que ela existe, aí você pisa devagar. Você pisa devagar. Porque cada pescoço que eu pisei agora, eu vou ter que fazer terapia desse cidadão amanhã. Né? Amanhã eu vou ter que fazer a terapia dele, porque eu pisei no pescoço dele. Então, olha quantas terapias eu vou ter que fazer.
E as terapias eram doloridas em mim, não nele. Ô, Rose, então a fé no futuro ela muda a perspectiva em Com relação. certeza, meu amigo, com certeza. Ainda mais que você tenha certeza que você é responsável por tudo que você fizer. E que você vai ter que consertar isso. Você vai ter que reparar isso. É aquilo que eu falei, né? É o fisioterapeuta. Você vai ter que tratar, ir atrás de todos aqueles que você pisou para auxiliar o cara. E você é tipo a fisioterapia. Quando você vai fazer fisioterapia, o fisioterapeuta faz a massagem em você e às vezes não dói. Você diz, ai meu Deus, como dói. Só que essa fisioterapia, assim, tu vai fazer massagem do outro, mas a dor vai ser do massagista, vai ser do fisioterapeuta, não vai ser do cliente, vai ser em você. E aí, você sabendo disso, você não pisa devagar? Pisa. Pode passar, filho. Vai devagar. Cuidado que ali na frente tem um buraco. Cuidado para não tropeçar e cair. Está chovendo? Toma o meu guarda-chuva. É o meu guarda-chuva. Então, vai devagar. Então, a crença futura bota um freio na gente. Bota uma lâmpada piscando. Atenção, atenção, perigo à vista. Né? Cuidado, você está em alta velocidade, diminui um pouco. E aí a gente caminha prestando atenção na estrada. Não quer dizer que deixe de caminhar. Vai caminhar, mas vai prestar atenção na sinalização. Quando você viaja e você pega o seu carro e você é responsável, você está na estrada, mas está prestando atenção na sinalização. Agora, aquele que é irresponsável, pisa no acelerador e vai embora. Não importa se tiver alguém na frente dele, vai atropelar, vai jogar para a beira da estrada, não vai parar para dar socorro, ele vai embora, entendeu? Vai sem destino, sem preocupação, atropelando todo mundo. E quem conhece sabe que existe uma vida futura, dirige com muita atenção, dentro da velocidade correta e prestando atenção na sinalização, né? Então, ele diz, oi, fale. Essa fé na futura, a fé no futuro também, como você diz, né? Que a gente tem que estar atento às nossas escolhas, mas também diante das vicissitudes, se você passa com resignação, você, com a fé no futuro, você sabe que, né, a situação que você passa é uma situação para você suportar da melhor forma possível, porque você tem fé que amanhã é melhor. Isso vai passar, isso vai passar, entendeu? É mais um aprendizado que você está fazendo. Então, a ver no futuro dá para a gente um monte de perspectivas. Então, ele diz aqui, voltando, né? E há uma sede generalizada de gozo material, com a perspectiva do nada, já que o cara não acredita na vida futura, que a maioria das criaturas acredita encontrar no caminho silencioso da morte. Mas eis que, substituindo as religiões que faliram, a falta de cultivadores fiéis, ouve-se a voz do Espírito da Verdade. Olha o Consolador que chegou para nós, vamos dizer assim, oficialmente, em 1957, né? Com a publicação do Livro dos Espíritos da primeira edição. Por quê? Porque o Consolador ele vem o quê? Explicar, trazer o esclarecimento, o consolo, que as religiões que faliram não nos proporcionaram. Né? Elas não nos... Porque se as religiões que existiam no mundo tivessem conseguido cumprir com as suas missões, que era consolar, esclarecer, amparar, qual a necessidade da doutrina espírita? Não haveria necessidade. Não é verdade? Não haveria necessidade. Se todos nós tivéssemos sido consolados, esclarecidos, amparados, né? Erguidos, não haveria necessidade. Ela vem por quê? As religiões faliram.
Aí ele diz aqui, ó, ouve-se a voz do Espírito da Verdade, que é o Consolador prometido, em todas as regiões da terra. Os túmulos falam, os espíritos, né? E os vossos bem-amados vos dizem das experiências adquiridas e das dores que passaram. Há um sublime conúbio, né, intercâmbio do céu com a terra. Então, quando vem o Espírito da Verdade, os espíritos vão nos trazer as boas novas. Olha, morreu, não acabou, não, a vida continua. E aí vem todas essas informações que as religiões passadas não nos deram. Aí vem o consolo, o esclarecimento. Ah, quer dizer que vale a pena estudar, trabalhar pelo progresso, ser bom, ser caridoso, vale a pena. Ah, agora a conversa é outra. Aí eu estou incentivado, eu renovo as minhas esperanças, eu vou caminhar com alegria. Quer dizer aqui, vinde ao banquete espiritual, onde a verdade domina em toda a sua grandiosa excelsitude. Vinde sem desconfianças, sem receios, não como novos toméis, aquele que foi pôr o dedo na mão de Jesus para ver se Jesus estava vivo mesmo, mas como almas necessitadas de luz e de liberdade. Não basta virdes com espírito de criticismo, é preciso trazer-lhes um coração que saiba corresponder com sentimentos elevados a um raciocínio superior. Não adianta vir você com aquele espírito de criticismo, é aquele espírito das religiões antigas. Você tem que acreditar em Deus, porque toda a religião diz para acreditar em Deus. Você tem que acreditar no que a religião falou. Por quê? Porque a igreja, aquela religião disse que é para acreditar em tudo. E não dá para eu fazer uma pergunta? Não. São os divinos. Entendeu? Isso aí não tem valor nenhum. Essa religião que a maioria das pessoas, né, seguem. O padre, a igreja, diz para você acreditar nisso. E, cara, mas isso aqui é meio ilógico. Que é ilógico? Anátema. Vai para a fogueira, que questionou. Aí é a religião que bota um tolho em você. Você não pode discutir, você não pode questionar, você não pode nem duvidar. Olha o que a doutrina diz. Se você não acreditou, se você não entendeu, se você duvidou daquilo que o Espírito falou, não aceite. Não aceite. Ah, mas alguém vai dizer, mas isso é verdade. Não interessa se seja verdade. Se você não entendeu, se você não compreendeu, não aceite. É melhor você recusar, está lá no Evangelho, né? 10 verdades do que a mentira. Porque se aquilo for verdade, não é porque você jogou de lado que está perdido. A verdade vai voltar de uma outra forma, em outro momento, e aí você vai estar mais preparado para compreender. Quantas coisas nós, quando entramos para a doutrina, não entendemos? Não entendemos. E aí a gente diz assim, eu não entendi isso, deixa para lá. Hoje a gente vai entender. Então a doutrina não diz assim, não entendeu, mas tem que aceitar. Porque foi o Espírito da Verdade, porque foi Emmanuel, porque foi o Dr. Bezerra, porque foi o Dr. Luiz que falou. Não. Ela diz o seguinte, os espíritos não vão ficar melindrados se você não aceitar, porque você não entendeu. Eles não vão ficar melindrados. Eles querem que vocês analisem o que eles dizem. Eles não querem que você aceite o que eles falaram, porque quem mudou foi o espiritual, Bezinho. Não. Eles não querem isso. Eu vou acreditar nisso porque foi Emmanuel que falou. Tem tanto Emmanuel por aí, né? Tem Emmanuel com 2M, com M só.
Tem até Emmanuel com H. Então, você tem que analisar, fazer uma crítica. Crítica quer dizer reflexão, análise. Eu não entendi, então deixa para lá. Daqui a pouco você vai entender. Mas não aceita porque foi Emmanuel que falou. Porque ele não quer isso. Ele quer que a gente raciocine, compreenda, entenda. Então, ele diz aqui, não basta virdes com espírito de criticismo, é preciso trazer um coração que saiba corresponder com um sentimento elevado ao raciocínio superior. E também, esse criticismo, podemos dizer também, com espírito de crítico. Né? Aquela crítica. Não foi Kardec que falou, parece até que Kardec, nos 5 livros, ia dizer tudo, né? Até o que foi descoberto agora em 2023. Então, Kardec não aceitam as obras subsidiárias. Tem um grupinho aí que não aceita, que são as obras auxiliares. Ora, Kardec nunca falou que tinha dito tudo, que quando ele fechou a doutrina, no Obras Póstumas, o Espírito de Verdade disse que era apenas uma introdução. Então, não adianta também a pessoa chegar com esse espírito crítico, né? Só aceito isso. O Kardec falou, eu aceito. Ah, não está na obra, eu não aceito. Então, se fosse assim, o perispírito tinha ido para o espaço. No livro dos Espíritos só tem 3 ou 4 perguntas sobre perispírito. Você vai encontrar alguma coisa na Gênesis, mas são mais obras auxiliares que vieram depois, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Leon Denis, que você vai aprofundar o tema. Aí diz aqui, outros mundos vos esperam na imensidade, onde os sóis realizam os fenômenos de sua eterna trajetória. Dilatai vossa esperança, porque um dia chegará em que na Terra devereis abandonar o exílio, onde chorais como seres desterrados. Um dia a gente vai deixar o planeta Terra. A gente vai para outros orbes. Poderá até voltar aqui, em missão, para auxiliar outros irmãos que ainda estiverem aqui. Que todos vós possais, no ocaso da existência, contemplar no céu da vossa consciência estrelas resplandecentes da paz, e representará a vossa glorificação imortal. Então, a partir do momento que nós estamos trabalhando por nos melhorarmos, um dia nós vamos deixar o planeta Terra, porque seremos merecedores de estarmos em outras orbes, realizando trabalhos como mensageiros do Altíssimo, né? Então, que a gente tenha essa fé, tenha essa esperança, porque Jesus disse, vós podeis fazer tudo que eu faço e até muito mais. Se Jesus falou, desse daí a gente não dá para interrogação, porque foi ele, é o único espírito puro que existiu no nosso mundo até agora. Então, e a gente pode ter fé total. Nos outros, a gente pode duvidar e pesquisar para verificar. Mas com Jesus, não. Com Jesus é outra coisa. A gente encerrar no livro Justiça e Felicidade, do Walter Barcelos, na parte A, capítulo 17. Parte A, capítulo 17. Como eu falei, tem parte A, parte B, né? Ele divide assim. O título é O Destino em Cada Espírito. É página 55. Aí o Walter Barcelos traz uma mensagem do livro Céu e Inferno, onde ele diz assim, o espírito é sempre o árbitro do próprio destino, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. É livre-arbítrio, né? Uso do livre-arbítrio. Está lá no Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, item número 13. Aí o Walter Barcelos diz assim,
grande número de pessoas indaga, né? Grande número de pessoas faz a seguinte pergunta: será que o destino existe mesmo? Na lógica, na doutrina espírita, realmente o destino existe em cada espírito, baseado sempre em suas ações de vidas passadas. É a lei de causa e efeito. É. Então, ele diz aqui, na lógica na doutrina espírita, realmente o destino existe em cada espírito. A cada um, como diz Jesus, segundo as suas obras, baseado sempre em suas ações de vidas passadas. As criaturas que ignoram as leis divinas entendem o destino muito erradamente. Atribuem tudo à fatalidade, ao pessimismo, ao derrotismo. Esta ideia é um erro grave de entendimento. Isso me aconteceu, nossa, como eu sou azarado. Entendeu? Como eu sou azarado. Fiz assim. Eu falo, Deus queria. Não, Deus não quis assim, não. Deus queria bem o contrário. Deus queria que a gente fosse feliz. Deus queria que a gente sofresse. Tanto que ele dá dois caminhos para a gente, né? Ou você vai pelo amor, dor. Quem foi a dor? É Deus? Só tu. Induz o mal no livre-arbítrio. Então, as pessoas encaram o destino de forma errada. Aí a fatalidade é assim, meu Deus, que estava escrito aonde, cara pálida? Estava escrito aonde? Né? Ao derrotismo, eu sou azarado, eu não dou sorte mesmo. Esta ideia é um erro. O destino é uma programação, diz o Walter Barcelos, de experiências e provações para cada espírito. Contudo, não é fatal e nem negativo em seus acontecimentos. A vida, na sua essência, vem de Deus, e somente o positivo vigora. E no final de toda a viagem que nós realizarmos, o que vai vigorar no final? Só o positivo. Porque o negativo não estará conosco. Será que o espírito puro tem alguma gota de negativa dentro dele? De coisa negativa dentro dele? Não! Só de positivo. O negativo vai ficar em toda a estrada. Só o positivo, só o bem, só o amor vai dominar no final. Aí, embora as criaturas não façam por merecer a bênção da existência e da oportunidade da reencarnação. Quer dizer, a vida na sua essência vem de Deus e somente o positivo vigora. Embora, muitas vezes, a gente, nessa encarnação, ou em algumas encarnações que nós tenhamos vivido, nós não fizemos por merecer a bênção da existência e da oportunidade da reencarnação. Quantas reencarnações, quantas oportunidades nós desperdiçamos? Inúmeras. Nós já não poderíamos estar muito mais avançados? Poderíamos, se tivéssemos aproveitado melhor a caminhada. Aí ele diz aqui, o espírito poderá mudar o destino a todo momento. Aí o pessoal diz assim, Judas é que estava escrito, Judas traiu Jesus. Não estava escrito nada. Havia possibilidades? Sim, por quê? Porque ele era um espírito fraco, um espírito frágil ainda, que não compreendia bem os ensinos de Jesus. Havia uma grande possibilidade, mas estava escrito nas estrelas que ele faria isso? Ele nasceu para fazer aquilo? Claro que não. Ele poderia ter feito diferente, mas devido à pouca compreensão que ele tinha,
Ele fez aquilo, porque ele achou que assim ele ia mais rápido. Não é por isso que muitas vezes a gente quebra a cara? O atalho. Não, esse negócio, a estrada está muito comprida, tem muita pedra no caminho, vou buscar o atalho. Aí você quebra a cara no atalho. Aí você tem que voltar para o ponto original. Aí você diz, poxa, eu perdi tempo, fui no atalho, me deu mal. Quantas vezes você está dirigindo pela estrada, né? Você diz assim, e tu vê uma estradinha, você diz, acho que eu vou pegar essa estradinha aqui para cortar caminho. Aí tu vai, a estrada vai dar uma volta, nada, você diz, meu Deus, eu peguei isso aqui para pegar uma atalho e me perdi nesse negócio todo aqui. Quando ele fura o pneu, o prejuízo é muito maior. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente perde a oportunidade da reencarnação, né? Mas aí a gente vai ter outra oportunidade. O espírito poderá mudar o destino a todo momento, tudo depende da sua vontade determinante. Então, não é uma vontadezinha, tem que ser uma vontade determinante em se corrigir e renovar, buscando uma vida mais correta e moral superior. Basta usar bem a vontade, a decisão e o trabalho. Então, para dar certo, usa bem a vontade, a decisão e o trabalho. O trabalho também está sempre por aí. Todo dia é oportunidade bendita de mudar o destino para o melhor. Todo dia é uma oportunidade bendita para a gente mudar a trajetória da nossa caminhada para o melhor. Os sofrimentos expiatórios na vida de cada espírito diminuirão à medida, né, que esse espírito se proponha permanecer no caminho da boa conduta moral. Aí, Alberto, a resposta para aquele seu comentário. Os sofrimentos expiatórios na vida de cada espírito diminuirão à medida que ele se propõe a permanecer no caminho da boa conduta moral, fazendo todo o bem legítimo e abandonando gradativamente, porque a gente não vai conseguir abandonar de uma hora para outra, então vai ser gradativamente, aos poucos, a prática do mal. Isto é justiça e amor de Deus em nossas vidas. Então, a cada reencarnação, a gente dá o passinho para frente. Se a gente estiver trabalhando com muita boa vontade, com decisão, com esforço, a gente vai, aos poucos, deixando o negativo de lado e abraçando o positivo. E aí a gente vai chegar lá. Eu gosto muito desse livro, gente. É um livro muito, muito bom. Não é um livro caro. Quem puder adquirir, Justiça e Felicidade, de Walter Barcelos. É um livro muito bom e que traz para a gente mensagens muito interessantes, né, de incentivo. A Carmen comprou, né, Carmen? É um livro muito bom mesmo. E eu comprei no sebo, não foi nem no... Comprei no sebo, sem frete, saiu 20 e poucos, de novo, livro novo. Que bom! É um livrinho que Vou procurar. ele faz um estudo do céu e inferno. Então, ele tira essas mensagens do céu e inferno e vai trazendo para a gente compreender bem as mensagens dele. E o Walter Barcelos, eu cheguei a conhecê-lo, acredito que ele, não sei se ele ainda está encarnado, ele é um profundo estudioso do Evangelho, um profundo estudioso da doutrina. Então, a gente vai vendo essas mensagens e vai confirmando tudo isso aqui que o Emmanuel falou para a gente, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Esse livro aí do Walter Barcelos, eu também adquiri um agora, recente, mas ainda não chegou. Mas tudo que diz respeito ao céu e inferno eu acho legal, porque é o relato, né,
da vivência dos espíritos, os bem-sucedidos e os mal-sucedidos. A Exatamente. gente vê de cada Nós que estão a situação, de caminho. cada vivência, o resultado que surge, né? A gente Ah, olha que alguns relatos, que alguns relatos me dizem assim, olha para mim, vou botar o pé no freio. pô, A gente vê essas mensagens, a gente vai, mas é assim que a gente aprende pelo exemplo, né? A gente vê o exemplo do outro. Ninguém precisa vivenciar todas as dores e sofrimentos no mundo. Só de observar algumas, você já, opa, essa aqui eu tenho que ficar. Você já aprende. parece poesia, né? Tem umas aqui que parecem poesia, são lindas, né? Realmente, Então, a gente, eles nos amam, viu? Eles nos amam. com Vamos certeza, combinar, porque é muito amor envolvido. os meus irmãos, espíritos felizes, olha que coisa, né? Realmente, Fazer Emmanuel, assim, é porque eles já vivenciaram tudo que nós estamos vivenciando, então, exato. né? Eles também receberam ajuda, então eles estão agora, né, colaborando, né, devolvendo aqui Como, né? uma forma que de gratidão, né? Gratidão Muito, muito amor. por tudo que o Pai proporcionou, então eles vêm nos ajudar, graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião, lembrando a todos do nosso seminário domingo, às 15h30, espero poder contar com todos vocês, que gostaria que vocês divulgassem o nosso cartazinho, o link eu vou mandar no sábado, tá? Tenho certeza que o nosso irmão Vitor está preparando uma bela palestra para a gente, que o Vitor, para falar sobre essas coisas, sobre o Evangelho, ele é maravilhoso, eu, pelo menos, gosto muito. E nós ainda temos um trabalho a realizar na nossa casa, que é a reunião de radiação para os desencarnados. Já mandei, Carmen, para você, tá? O material todo. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece, e eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de agradecimento ao Senhor. Ao término desse ciclo de estudos na casa de Francisco de Assis, estamos agradecidos pela oportunidade oferecida pela doutrina espírita, pelo Espírito de Verdade e os Espíritos do Senhor, que nos trazem os ensinamentos, os esclarecimentos necessários para que possamos nos enriquecer na direção da compreensão da verdade. Tudo de acordo com a vontade do Pai, portanto, estamos agradecidos, Senhor. Tudo inspirado pelo Cristo, estamos agradecidos, Jesus. E que possamos, junto dos benfeitores, que também contribui e nos traz as suas experiências, poder adquirir aquilo necessário para o nosso progresso, para o nosso crescimento como espírito, e que na seara de Jesus estejamos a meditar, sentir e viver os seus ensinamentos. Ao término desta oração, estejamos agradecidos, estejamos com o Senhor e com o Cristo hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, que todos nós possamos ter uma boa noite, aqueles que ainda vão realizar o trabalho, um bom trabalho, e que Deus continue a nos abençoar, nos fortalecer, e todos nós possamos aproveitar bem, né, essa oportunidade. Depois do estudo de hoje, né, a gente, tem que aproveitar bem a oportunidade. Um beijo no coração de todos. Obrigada, Rose. Tchau. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe.